Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Dortec Academy, no podcast Projetista de Produto. Isso aí. Eu sou Anderson Doria. E Gabriela Vasconcelos. Aqui nós discutimos sobre assuntos que vai te levar ao desenvolvimento profissional, né? Para engenharia, para desenvolvimento de projetos de produtos, né? Focado na indústria, não só automotiva, mas também na indústria de linha branca, na indústria de medicina, desenvolver produtos para soluções do nosso dia a dia, né? Isso aí. E são dicas muito importantes, né? São dicas que não estão acessíveis em todo lugar e que nós, como projetistas de produto, identificamos essas oportunidades e esses vazios, vamos dizer assim, e damos essas dicas, né? E passamos essas dicas para que mais profissionais se juntem a nós. Maravilha, olha só. Segue a gente nas redes sociais. Isso aí. Tá? YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, enfim. E manda já agora pro seu amigo, pra sua amiga que gosta desse assunto e que precisa desse conteúdo que a Dortec faz, né, voltada para a evolução, para o próximo nível da carreira do profissional de projeto de produto, para daí alcançar novos níveis, trabalhar aonde quiser ou de onde quiser, ganhando a partir de 5 dígitos em projetos de produto, né? Ou como autônomo, ou como profissional CLT, enfim. Isso aí. Tá bom? Maravilha, vamos lá. E o podcast de hoje, a gente vai falar, na verdade é um questionamento, né? Você sabe como é o desenvolvimento de um banco automotivo e quais os benefícios que ele tem? Isso aí. É uma boa pergunta, né? É uma excelente pergunta. Assim como qualquer produto, né, que desenvolve, né, qualquer produto que se inicia e desenvolve, ou se é otimizado, né, um produto já existente que é otimizado, exemplo de produtos são otimizados, televisão, né, televisão, celulares, notebooks, sim. né, então são produtos que nascem e são otimizados ao longo dos anos aí, do tempo. Por quê? Porque ele precisa se tornar mais competitivo, porque se encontra novas tecnologias, né? Então tem mais tecnologia que são acopladas nele para se tornar mais competitivo. Então as empresas, elas brigam por isso, né? E o banco automotivo não é diferente. O banco automotivo, ele sofreu alterações, né? Otimizações, que é o termo que a gente chama, durante o seu processo de desenvolvimento, né? Então ele nasceu com uma função, né? Como todo produto, ele nasceu para atender uma demanda. E ao longo do tempo, eles foram sofrendo atualizações. Com certeza. E aí a gente fala assim, cara, banco automotivo, né? Banco de carro. Cara, o profissional que sabe desenvolver banco... Aí eu pergunto assim, ó, o que é um desenvolvimento de banco automotivo? Nada mais é do que um trabalho em um produto altamente complexo. Porque, olha só, pensa você, o banco de um carro. Se você desmontar ele tem vários tipos de componente. Ele tem principalmente a estrutura dele, que é em sheet metal, em aço. Essa estrutura tem o que a gente chama de back seat, né, que é o encosto, e o cushion seat, que é o assento. Então, o back, ele tem uma estrutura de metal, com amaranhado, a gente pode até mostrar isso em outra live, e ele tem que trabalhar harmonicamente com o assento. Ou seja, ele tem que regular a altura, ele tem que dar conforto ao motorista, ao passageiro e tudo mais. E ele porque assim, toda empresa automotiva, Volkswagen, Ford, Jeep, Troller, né, eles têm o chamado DNA. Sim. Ou seja, se o cara entrar num carro e sentar nele, ele tem que falar, eu tô num Ford. Ou seja, eu tô num Volkswagen. Esse chama o DNA. É que a pessoa identifica mesmo sem olhar. Então, o banco do carro, ele é um acessório muito importante. E é um acessório de segurança também. Sim. Certo? Então, como é que funciona o desenvolvimento? Basicamente, é você trabalhar de forma multidisciplinar com outras áreas. Com ergonomia, com estúdio, e desenvolver ele não só mecanicamente, que é a parte funcional da peça, do produto, né? Vou mostrar aqui um banco aqui rapidamente, que é automotivo aqui. Então, esse aqui é um banco de um carro, tá vendo? Então, esse aqui é um banco inteiro, né? Tem um apoia-cabeça. O apoia-cabeça, ele é muito importante. Sim. Porque ele protege a coluna, né? Em termos de acidente. Não é só
pra ficar bonitinho lá e tal. Pra Não. encostar, Ele é né? fundamental, precisa ter, tá? Inclusive, eu tenho até uma história na minha vida que você sabia que eu poderia não estar aqui hoje, Gabriela? Verdade. Porque quando eu tinha 19 anos, meu pai tinha um carro, né? Aí não tinha, porque meu tio tinha dado um carro para ele e não tinha um apoia-cabeça, né? E aí não tinha apoia-cabeça por outros motivos, mas não tinha, porque era uma viatura e tal, não é de polícia não, era empresa mesmo, era chamada de viatura. Mas só que não tinha. E aí, uma semana antes, eu fui na loja do meu tio e um cara tava reformando o carro dele. Ele falou assim, eu não vou reformar mais não. Foi sorte mesmo. Ele falou assim, você quer apoia-cabeça? Eu comprei o apoia-cabeça dele e botei no carro. Falei, caramba, finalmente tem um apoia-cabeça. 2 semanas depois eu bati o carro. Foi um acidente muito sério. Se eu não tivesse, é de verdade mesmo, se eu não tivesse apoia-cabeça, eu tinha ou morrido ou ficado tetraplégico, porque iria quebrar o pescoço. Com certeza. O impacto, né? O pescoço exatamente. projetado. Então o apoia-cabeça desse carro, dos carros, ele é altamente... tem pessoas que mudam, inclusive, tá? Tira o apoia-cabeça e bota aliás, coloca um outro apoia-cabeça de ferro. Não de ferro, né? Mas assim, com revestimento cromado, bonitinho. Ele é duro. Não pode ter. Isso aí é mexer no desenvolvimento do produto da empresa, do engenheiro, do projetista e tudo mais. Então você não pode fazer isso. Não faça isso. Porque ali ele está duro, você pode ter uma fratura. Porque a espuma, ela foi feita... Inclusive tem a densidade da espuma controlada. Tem testes tem que testes para ver. Porque ele tem que absorver o suficiente, entendeu? Então... O desenvolvimento de um CIT, um banco, ele requer conhecimento voltado para a ergonomia, voltado para a engenharia de produto, enfim, toda a parte de desenvolvimento, mecanismos voltado para a funcionalidade, para a segurança e para o DNA, né, do motorista, do passageiro e tudo mais, entendeu? Sei. Então, a gente vem naquela pergunta assim, aprender a desenvolver peças complexas e suas vantagens. Sabe por que é importante você aprender a desenvolver? Olha só, tem uma máxima na engenharia automotiva que é o seguinte, o profissional que aprende a desenvolver peça automotiva, ele está preparado, acredite no que eu estou te falando, ele está preparado para muitas oportunidades em outras áreas. Por quê? Aí você pergunta assim, mas Anderson, por quê? Por que é a vantagem? Por que aprender a desenvolver peças complexas é importante? Por causa do processo. O processo de desenvolvimento de uma peça automotiva, o carro, em outra live que a gente estava fazendo, aliás, não, foi na verdade numa gravação, foi... Nós falamos isso antes, nós temos, você sabe quantas peças dentro de um carro? Aproximadamente. De 20 mil a 40 mil peças em um carro. E essas peças, muitas vezes, precisam se conversar. Então, o profissional que ele consegue aprender um desenvolvimento complexo como peça automotiva, ou, por exemplo, um banco de um carro, ele está se preparando para conversar com outras áreas, ele está se preparando para fazer a sua proposta da sua peça, para interagir com uma outra área também, um outro colega ou uma outra peça, componente. Você começa a pensar como é que eu faço para desenvolver uma peça que faça uma montagem e desmontagem. Você começa a pensar e desenvolver a peça, como é que eu faço para que essa peça seja serviçável. Olha quanto de conhecimento você precisa ter para você desenvolver uma peça automotiva. Será que essa peça ela injeta? Será que ela fabrica? Então, todas essas habilidades... Depois que você aprende e que você fica consciente do processo, você pode aplicar numa gerência sabe de quê? De uma loja. Sim. Exatamente. E assim, esse desenvolvimento de produto, né, quando você pode fazer muitas coisas, né? Você pode trilhar por muitos caminhos, mas a gente está falando sobre projetista de produto. E o porquê? Porque é uma área que ela não para. É uma área que ela não vai estagnar, é uma área que ela não vai parar. Precisa, todas as automobilísticas, todas as indústrias no geral, não só desse ramo específico, ela não vai parar. Um banco como esse não vai estagnar. A gente antigamente tinha bancos de um tipo, só tinha um tipo de regulagem. Hoje, depois passou para ter mais de um tipo de regulagem. Sim. Hoje em dia já é regulagem elétrica. Não é mais, já tem aquecimento. Então, assim, existem várias formas, airbags, enfim. Existem várias formas que você já evolui. Então, você acha que daqui para o futuro a gente vai ter esse mesmo modelo de banco?
Não, Ou essas soluções, ou né? essas soluções, não, ele está em constante desenvolvimento. Isso a gente está falando para uma peça. E dentro dessa peça tem outros conjuntos, né? Outros subconjuntos. Isso é um Exatamente. conjunto. Então, é uma área, desenvolvimento de produto, é uma área que ela não para, não estagna e não está especificamente em uma indústria. Ela tem inúmeras indústrias. Então, quando você se prepara para desenvolver uma peça como essa, você está aberto para o mundo para outros tipos de desenvolvimento também. Com certeza. Esse é um produto, um conjunto que a gente está trazendo que é extremamente complexo. Não é um conjunto simples, não é um conjunto que qualquer iniciante... Não, você precisa ser expert. Com Então, certeza. quando você se prepara para um conjunto como esse, você está aberto a inúmeras possibilidades. Então, a área de desenvolvimento de produto é uma área que eu lhe digo, tem a crise que tiver, tem a dificuldade que tiver, é uma área que não vai deixar de gerar oportunidades. Sem dúvida. É uma área que vai estar aberta e que movimenta muitos bilhões de dólares, e inclusive em dólares, Uhum. todo ano. E tem uma coisa interessante, você falou um ponto importante. Os investimentos são muito altos. E um profissional que tem essa capacidade, seguramente ele ganha acima de 5 dígitos. Seguramente. Ele com habilidades de desenvolvimento, ele saber fazer... Por exemplo, ele faz o design, por exemplo, desse banco aqui, e ele consegue fazer sessões de conforto. Ele consegue estimar a espessura da espuma. Ele consegue otimizar, mantendo o conforto do passageiro, do motorista e tal, mantendo o DNA da empresa e economizando para a empresa. Sim. Então, se você tem essa habilidade, você ganha a partir de 5 dígitos Isso aí. tranquilamente, sem problema nenhum. Isso Entende? aí. E 5 dígitos a partir de 20 mil, 30 mil, 40 mil e assim sucessivamente. né? Entendeu? Claro que a partir do momento que você tá começando a ganhar conhecimento e começando a fazer trabalhos como PJ, por exemplo, é a forma mais fácil Sim, de você como ganhar autônomo. como autônomo acima de 5 dígitos. Sim. Tá? E assim, isso é muito interessante porque é uma área que está aberta a possibilidades, né? Inclusive, como o Anderson falou, de você estar empregado ou de você virar um autônomo, ou quem sabe isso te servir para virar um autônomo, dono de empresa, para outro ramo também. Então, assim, Uhum. é muito importante se especializar. E o que é essa especialização? Ah, Gabriela, vai demorar o que eu demoraria para fazer uma faculdade de engenharia e tal, não sei o quê. Não, muitas vezes não. Com certeza. Muitas vezes, com 6 meses aí, você já está se tornando um profissional valioso no mercado, dependendo de sua dedicação, de sua Se você tiver organização, organização, exatamente. sua dedicação, se você tiver os pilares que a gente acredita. Então, o que é 6 meses, né, de investimento para você se tornar um profissional, para você ter uma especialidade, para você ser uma pessoa de referência? O que é isso, né, perto de tantas outras coisas? 6 meses passa assim, né? Exatamente. E fica no final, fica ligado que no final dessa live a gente vai dar 3 dicas de como você faz para dar o primeiro passo seguindo esse rumo aí, esse caminho para se tornar um expert em projetos de produtos. Isso aí. Beleza? Então, a gente sabe que esse é o fator fundamental. Vou dar um exemplo aqui, Gabriela. Uma vez eu estava trabalhando, né, desenvolvendo junto com um cliente nosso, uma peça que a gente chama de... É o bracket que sustenta a peça do carro, a estrutura do carro no veículo. Essa peça ela fica aqui embaixo. A gente está sem o sheet metal aqui, né? A gente está sem a estrutura dele, mas essa peça basicamente fica no trilho, aqui do ladinho, aqui embaixo. E ela é que fica travada entre o trilho e segura o riser. Você sabia que essa peça ela sofre o chamado esforço de crash? Uhum. Ou seja, quando você está com um motorista ou passageiro, existe um acidente, uma das primeiras peças onde tem existe um esforço muito grande, é onde ela absorve, ela precisa deformar. Se ela estiver muito dura, ela acaba transferindo energia pro motorista, pro passageiro, para a pessoa que tá lá no carro. Se ela estiver muito mole, o banco solta e ela pode, com o banco com todo, bater no painel, por exemplo. Uhum. Tá? Então, esse bracket a gente tem que fazer uns análises de CAI para ver, enfim, fazer a simulação. O profissional que tem essa habilidade, imagina você, o cara sabe fazer engenharia, sabe desenhar o bracket, sabe desenhar em sheet metal, ele de forma fabricável, sabe fazer uma análise de CAI, pelo menos preliminar, para validar essa peça. E aí passar para o especialista lá para frente, para a área de CAI mesmo, para dizer assim, ó, bateu o martelo, funciona. Então, quando um profissional tem essas bases, esses skills que nós chamamos, seguramente ele ganha 5 dígitos de forma tranquila, porque as empresas pagam por isso, certo? Isso aí. Pagam por isso.
Então a gente sabe que aprender a desenvolver bancos automotivos vai te abrir muitos caminhos. Ó, quer ver um detalhe? Aprenda uma coisa. Um profissional qualificado, bem qualificado, um profissional que sabe o que está fazendo, sabe chegar nesse banco aqui e saber o que está fazendo, ou para-choque, ou enfim, em qualquer área. As empresas, elas estão em busca disso. Então, você tem posição no mundo inteiro, né, Gabriela? Porque o mundo inteiro está investindo, o mundo inteiro está retomando agora, né? Existem grandes potências, né? Que são essas potências realmente que investem fortemente nesse capitalismo mesmo, que é uma competitividade, é quem sai na frente, quem sai com os melhores produtos. Não tem erro. Você não vai, entre escolher uma marca, né? Você escolhe pelo valor agregado, né? E o valor agregado é o quê? Não é só o custo, mas é o que tem dentro desse produto que você está comprando. Você vai pagar o valor, você não vai pagar o preço. O preço, você vai dar um preço aí qualquer e vai pagar. O valor não, o valor é o que tem agregado, né? Então, quando você fala em valor agregado, as empresas precisam sair na frente. Precisa ser um banco que você sinta o conforto, né? Um banco hoje em dia que a regulagem é elétrica, quem não quer? Você tá ali, apertou um botão, o banco chegou para frente, chegou para trás, ou você tá em um lugar frio, apertou um botão, seu banco começou a aquecer, já te esquenta além do aquecedor, do próprio ar-condicionado, né? Então, quem não quer essa comodidade? Quem não quer pagar um valor para ter esses benefícios? Então, as empresas, elas investem fortemente nisso. Elas põem, o que eu quero dizer com investir, né? Elas põem dinheiro na mão dos produtores de produtos, dos desenvolvedores, enfim, de toda a equipe, né? Que não é só, tem a equipe também de mecatrônica, enfim, né? A equipe de elétrica, enfim. Mas ela põe dinheiro nesses desenvolvedores para que eles entreguem soluções competitivas para que ela saia lá na frente. E quando ela sai na frente, o que acontece? O dinheiro cai todo na mão dela de novo, porque os clientes vão começar a comprar. E se ela não faz esse investimento, o que acontece? Os clientes vão migrar para outra marca, né? Para outro produto. E aí a empresa vai começar a falir até a hora que ela vai perder mercado. Exatamente. Então, é necessário esse investimento. Então, é por isso que o desenvolvimento de produto é uma área, é a menina dos olhos de ouro, né? Você precisa ter profissionais com capacidade de enxergar, por exemplo, esse bracket que você estava falando, de ter profissionais que consigam desenvolver. Recall em um carro é algo muito sério. É, muito sério. É muito sério. Então, quando um produto não sai de acordo, por exemplo, eu já vi um recall, né? Não vou citar nomes, mas eu já vi um recall na barra de direção, velho. Isso daí, se acontece um acidente desse, é muito sério. Isso é um ponto importante que você está falando, tá? O recall pode acontecer, tá? O recall só acontece quando a integridade física do cliente tá em cache, né? Mas assim, mas o que acontece é o seguinte, as reduções desses problemas acontecem na base. Então, você estudante, você que está com a gente aqui agora, ou estudante de engenharia que está prestes a formar, ou você que já está na área e quer melhorar os seus conhecimentos em engenharia, você está no lugar certo. Porque aqui, dentro da Dortec Academy, você vai ter informações, você vai ter conhecimento para que você desenvolva o seu profissional, que você busque o próximo nível do seu conhecimento, para que você desenvolva mais e ganhe um salário bacana, que você seja cogitado pelas empresas, né, a ter boas posições e subir de nível. Para isso, você tem que ter uma base muito forte, muito boa, né? Muito boa. Fica ligado no final da live de hoje, a gente vai dar 3 dicas importantes para você seguir esse caminho. Então, e um ponto importante, Gabriela, é que é o seguinte, comece, ou continue, ou passe a estudar. Por que é importante aqui? Eu vou mostrar aqui uma coisa interessante. Né, no banco aqui, na minha tela, e olha só, a gente tem, por exemplo, a integração, aqui a gente tem o back seat, né, que aqui é a parte do encosto, a gente tem o cushion seat, que é a parte do assento, e esse aqui a gente tem o side valance, né, a gente chama de side valance, essa peça plástica aqui, ó, bonitona aqui, ó, que tá aqui do lado, que é o acabamento lá, onde a gente coloca o handle, que sobe o banco, desce o banco, enfim, tudo mais. Se você desenvolver essa peça plástica aqui de forma errada, você acaba não conseguindo montar ela, por exemplo. Ou o motorista ou o passageiro não consegue colocar a mão do lado para subir com a porta fechada do carro. Você não consegue colocar a mão e subir e descer.
Então, essa análise de packaging que a gente chama é super importante para validar o produto. Tem que ser validado a proposta inicial, porque senão você passa meses e meses e meses e meses desenvolvendo e depois não funciona. Então, os profissionais, os estudantes, engenheiros, enfim, que trabalham em outras áreas, que querem desenvolver mais, precisam adquirir esses conhecimentos para que você fique mais valioso. Você fique mais valioso para as empresas. Sim. Certo? E a gente está falando de conhecimento básico de desenvolvimento em alta escala. Desenvolvimento para grandes empresas. Sim. Isso é que é importante, porque você acaba sendo bem requisitado. Tem mais oportunidades. Né? Uhum. E uma peça complexa, a gente tem aqui a interação entre o encosto e o assento. Essa junção aqui, essa interferência, ela é calculada. Então, se você sabe esses conhecimentos, você é um cara que se chega numa entrevista de trabalho e fala assim, ó, por exemplo, tá, quanto que deve ser a interferência entre a espuma do cushion com o back, por exemplo, né? Você vai montar lá. Se você tiver muita interferência, você não vai montar, vai ficar muito forçado. Se você não tiver uma interferência mínima, o que é que vai acontecer? A gente vai ter o que se chama de see-through, olhar entre. Uhum. Então, se você tem um see-through, significa que o encosto e o assento, ele está com um gap, ele está com uma fresta. Uhum. Isso é péssimo. Sim. Por duas coisas. Primeiro, fica feio, certo? Fica feio lá. E outra, uma criança pode botar a mão e o pai ou quem for abrir o banco, fechar ou sentar e quebrar. Imagina uma criança atrás do banco, no banco do carona lá atrás. Se tiver um see-through, se não tiver um clearance, se não tiver interferência, se tiver um gap, ela vai botar a mão. Olha só que situação hipotética. Sim. Ela vai botar a mão brincando, pô. Vai fazer cosquinha no pai, sei lá, brincar. E aí bota a mão por baixo e o pai senta e quebra a mão da criança. Nossa, sim. Porque na parte de baixo tem aço ali. Uhum. Então vai fazer um movimento contrário ao que tá o exatamente. braço. E aí a criança está com o braço parado, a pessoa vai sentar, vai ter um momento no ponto e vai quebrar. Entende? Então isso é super importante. Então você que é projetista de produto, que está na área ou que quer entrar na área, tem que ter esses conhecimentos. Porque se você tiver, você passa numa entrevista. Você já chega jogando na empresa que você está trabalhando. Entendeu? E digo mais, muitas vezes você nem colocou currículo e a empresa te liga, porque conhece o seu potencial e conhece as suas habilidades. São habilidades. Anderson tocou em um ponto importante, eu já passei por essa experiência com um carro. De o local onde você regula o banco não ter espaço suficiente quando a porta está fechada. Ou seja, você tem que regular seu banco com a porta aberta, entendeu? Exatamente. Então, assim, é uma experiência péssima para o consumidor, para o cliente final. Uhum. E as empresas, elas não querem isso. Quem é que manda nas empresas? É o cliente. É o cliente que manda nas empresas. Com certeza. Porque se o cliente não estiver satisfeito, não tem empresa. Então, todo esse desenvolvimento de produto, o projetista de produto, ele pensa no cliente final, como Anderson tem que pensar. E tem que ter esse mindset. E esse mindset você vai conseguir aqui na Nortec Academy. Exatamente. Com a gente tem conteúdo toda semana, gratuito. Vai lá, que a gente passa várias dicas para que você desenvolva, que você cresça na profissão. Às vezes é uma sacadinha boba, que você já está trabalhando, e aí você pega com a gente e fala assim, caramba, eu fiz isso aqui e deu certo. Exatamente. Entendeu? E você fica bem na fita na sua empresa. Né? Exatamente. Então essa é a e função. por que a gente tem esse mindset, né? Porque a gente trabalha para essas empresas. Exatamente. E aí eu vou dar 3 exemplos aqui, por exemplo, de pessoas que têm esse mindset, que sabem trabalhar com esse tipo de produto, que sabe, uma delas sou eu, né? Anderson Doria. Estou com Gabriela Vasconcelos aqui, que também tem esse mesmo perfil de profissional. E, por exemplo, o Fábio Freitas, que também é educador do Nortec Academy, tem esse perfil também de trabalhar e de saber como fazer esse desenvolvimento de produto. Também trabalha para essas empresas, né? Presta serviço e já tem esse olhar mesmo. Já tem esse olhar, exatamente. Tá? Então, vamos lá. E aí, a gente falando assim um pouco qual é a forma errada, né? Qual é a dificuldade? Forma errada de você adquirir esses conhecimentos. Cara, quando você tenta fazer isso sozinho, uma das coisas que eu sempre falo, acho que já estou até cansado de falar isso, o que nós temos de mais precioso é o nosso tempo. Sim. Verdade, o tempo passa e aí a gente... Então, para que você tenha melhor resultado o quanto antes, para que você consiga avançar na sua carreira, ou consiga entrar da forma certa, né, na sua carreira, na profissão, para que você, entrando de uma forma certa, você consegue alavancar mais os seus resultados. E aí, então como é que você faz isso? E aí agora eu vou dar 3 dicas importantes para quem está com a gente até agora. Primeiro, tenha foco. Foco no que você quer.
E para você ter foco e você escolher isso, você tem que ter acesso à informação. E você consegue acesso à informação nas redes sociais da Dortec Academy. Então, tenha acesso. Entenda como funcionam os processos. Nós estamos divulgando sempre aqui, fazendo sempre lives, mostrando vários commodities, né? A gente faz muita live voltando para carro, porque é a nossa experiência. Mas isso não é restritivo. Como a gente falou, se você desenvolve peça de carro, você desenvolve brinquedo, você desenvolve peça para equipamentos, para tudo, tá? Então, e o 2? Prática. Se você tem prática, consegue, como a Gabriela sempre fala, se organize, mantenha a sua rotina, faça isso com foco e objetividade. Então, se você pratica, e você praticar da forma certa, né? Não é fazer qualquer prática, fazer exercícios do nada. É praticar com conteúdo relevante, com conteúdo que você sabe que vai trazer conhecimento da prática lá da fábrica, por exemplo, que é o que a Dortec Academy traz. E terceiro, é estar dentro de um grupo. Dentro do grupo correto. Então é foco, prática e grupo. E o grupo quem é? A Dortec Academy. Cola com a gente, consome nossos conteúdos das redes sociais, que você vai ver que vai ter muita informação bacana que vai te levar para o próximo nível na sua carreira. Isso aí, entre em contato com a gente também. E é como o Anderson falou, se prepare, porque assim, a gente começou essa live falando de 6 meses, no mínimo assim, para você começar a entrar no jogo, né? Então, para você já começar a ter oportunidades abertas para você, né? O que são 6 meses, né? Antes de acabar o ano, né? O ano nem acabou ainda. O que são 6 meses para você se preparar e sair do desemprego, sair de portas fechadas, sair de um lugar onde você não tem perspectiva para começar a entrar no jogo da área de desenvolvimento de produto. Ser um projeto de produto que vai ser valioso, que vai ter um futuro próspero próximo. Então, assim, é pouco tempo, né? O que são 6 meses? Então, o que é você começar a se preparar agora? Então, você que está assistindo, né? Eu acho que é um sinal, inclusive. Se prepare, tem esses 3 pilares que Anderson falou, essas 3 dicas, e se prepare, porque o tempo é muito valioso. 6 meses você passa jogando fora, né? Procurando, o que eu posso fazer? Realmente, na situação que a gente se encontra hoje, muita gente fica, meu Deus, mas e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me encaixar? Eu fiz engenharia e não tô conseguindo, ou eu não fiz engenharia, mas eu quero me encaixar. Então, 6 meses, estuda, se dedica, procura, busca, segue a gente nas redes sociais que a gente está trazendo sempre dicas de como você faz isso. Exatamente. Porque é um pouco tempo que você consegue abrir portas que você vai dizer, meu Deus do céu, agora sim eu me encontrei, é isso que eu quero fazer, e eu vou fazer isso e vou ganhar dinheiro com isso. Isso, exatamente. E você não precisa ser formado engenheiro para você trabalhar como um projetista de produto. Sim. Não precisa, tá? Isso aí é um mito. Vamos fazer uma live sobre isso aí. Beleza? Foi excelente hoje, tá? Espero que a gente tenha ajudado. Segue a gente nas redes sociais, tá? Indica pro amigo. Isso aí. Manda perguntas. Tá com dúvida? Tá com dúvida em como desenvolver uma peça? Ou melhor, no seu trabalho. Você tá com dúvida? Como é que eu faço para fazer, sei lá, desenvolver essa peça? Quais dicas que a gente pode dar? A gente faz uma live exclusiva para você, tá? A gente compartilha com todo mundo, porque a sua dúvida é dúvida de milhões, sem dúvida nenhuma. Tá sem bom? Dúvida. Beleza? Te vejo até a próxima live. Tchau. Tchau.